Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e venho lembrar os irmãos o que está escrito na palavra de Deus. Não sejais ignorantes acerca das coisas. Salmo 19 diz assim: os céus e a terra falam da glória de Deus. Então, quando Deus se apresentou no Egito para libertar o seu povo da escravidão, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, ali Deus ainda não tinha um corpo físico na terra. Então, os 7 Espíritos de Deus usou o corpo de Moisés simbolizando Deus e usou o corpo de Arão simbolizando o corpo de Cristo. 7 Espíritos, o corpo de Moisés e o corpo de Arão, 9. 9 que é a serpente, a sabedoria verdadeira no hebraico. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono, que é o Espírito Santo. Então Deus são 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 28, ali o Senhor Deus Pai revela para Moisés o seu corpo espiritual que ele tem no céu. Então você pega os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai, dá 8. Quando Jesus Cristo nasceu aqui na terra num corpo de carne, deu 9. 9 que é a serpente, a sabedoria no hebraico. A serpente, o número 9, que é a sabedoria, são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. E Jesus, ele é a serpente porque ele é o último corpo que nasceu aqui na terra. Então ele é a serpente, ele é a sabedoria. E lá no tempo de Moisés, Deus ainda não tinha um corpo aqui na terra. Então os 7 Espíritos de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 7, ali os 7 Espíritos de Deus convocou Moisés e disse para Moisés: você será como Deus para Faraó, e o teu irmão Arão será o teu profeta. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus usou o corpo de Moisés representando o corpo de Deus Pai, e os 7 Espíritos de Deus usou o corpo de Arão representando o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, a sabedoria no hebraico. E no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus faz seu primeiro milagre, transforma o cajado de Arão na serpente. E quando Faraó e seus servos também transformam seus cajados em serpente, o cajado de Arão, o cajado que transformou em serpente, que Deus transformou em serpente, engoliu todas as serpentes de Faraó. Lembrando, a serpente significa sabedoria e conhecimento. Ali Deus estava dizendo que no final dos tempos, a sabedoria de Cristo, que é a verdadeira serpente, engoliria todas as falsas serpentes, as falsas sabedoria. Esse é Cristo, Jesus. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, 9 é a serpente, que é Cristo. Lá Cristo está falando. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ali Jesus fala que Satanás agora ele é um dragão, ele é um destruidor, e ele é a antiga serpente. Por quê? Porque antigamente ele era sábio, ele obedecia a Deus. Quando ele se rebelou contra Deus, ele deixou de ser sábio e perdeu o direito à vida eterna. Então hoje ele é um demônio. Vigiai e orar.